Beleza. Então vamos lá. Ó, o estoque, ele tem os pontos positivos e os pontos negativos, em que setores da empresa se preocupam de todas as formas. Então vamos lá. Os setores, geralmente como vendas, de compras, de produção, eles se preocupam em suprir a demanda, né? Então eles querem que quando necessite de maior quantidade, tenha, para que isso diminua o lead time, que para caso você não se recorde, lead time, lead é o seu cliente, né, que está fazendo um pedido, e time é o tempo. Então, o tempo que depois que o cliente pediu, leva para o produto ser produzido e enviado para o cliente, né? Aí, super demanda é sobre isso. Se, por exemplo, é um produto que, se não tiver as matérias-primas necessárias, tem que comprar, aumenta, né, esse tempo em que tem que ser produzido. Se é um produto que ele é feito na hora, né, então ele tem que ter, se tem como fazer tipo, com antecedência, precisa de matéria-prima fazer com antecedência, aí sim, nesse caso, você consegue diminuir o tempo do lead time, entendeu? E fazendo isso, assim como o departamento de vendas se preocupa, você gera uma boa imagem para a empresa, entendeu? Porque o cliente recebe mais rápido, fica feliz e propaga uma imagem positiva da empresa. Mas outros departamentos, como o financeiro, eles se preocupam com outras coisas. Se, por exemplo, você começa a estocar salgado e vender salgado com maior, tipo, fazer, sei lá, 14 mil salgados por dia para a semana inteira, ao invés de fazer de 2 em 2 dias. Você vai. 14 mil não dá para semana inteira. Mas se você fizer a quantidade de salgados para uma semana inteira, você não vai conseguir entregar um salgado com uma qualidade. E aí, cadê? Eu não coloquei aqui. Mas pode reduzir a qualidade, né, do produto, que seria uma espécie de depreciação. Então, você se preocupa em depreciação. E isso pode o quê? Reduzir a margem de lucro, assim como reduzir as vendas. Mas você também se preocupa que se você tiver muita bolinha de queijo e se nessa semana está saindo pouca bolinha de queijo, aquela bolinha de queijo lá pode estragar, pode não ser vendida em tempo útil. E aí você vai ter perda, né? Ou, pior ainda, ou para não ter essa perda completa, você vai acabar, sei lá, digamos que você faz algum chapão e faz ela em grandes quantidades, mas não está vendendo muito. As que estão próximas de estragar, mas não estragam, você vai fazer como o mercado, quando o leite está próximo da data de validade. Você abaixa o preço. Você acaba tendo que abaixar o preço e reduzindo a sua margem de lucro. Entendeu? Aí, além disso, você também se preocupa que para estocar maior quantidade de mercadorias, você precisa ter mais freezers, né? Então, você acaba gastando mais com armazenagem. Eu estou dando esse exemplo em referente à sua loja, né? Mas você pode ter um galpão que venda produtos físicos diferentes. E aí você tem que ter mais galpões, você tem que ter mais transporte e etc. Entende? Então essas coisas aumentam o custo, né? E fazem ter uma desvantagem financeira. Assim como também podem possibilitar uma vantagem financeira. Por quê? Por exemplo, pode acontecer a inflação, né? Então, comprando em grande quantidade nesse preço, que é o que às vezes você faz com o óleo, você acaba de um dia para o outro o óleo sobe muito, porém você ganhou na quantidade, porque agora você tem o que vai suprir e evitar com que você compre no preço mais alto, né, que você teria que comprar essa semana. Não sei se você entendeu, mas é o que você faz com o óleo. Quando o óleo está mais barato, você compra em grande quantidade, porque você sabe que vai precisar comprar mais durante a semana e ele vai ter subido de preço. Então você compra para aproveitar a promoção. Então isso é mais ou menos assim, aproveitar o estoque para ganhar em cima da inflação, entende? Assim como não ter essa visão faz com que você acabe pagando mais caro, reduzindo sua margem de lucro por causa da inflação. Então, isso são umas coisinhas assim que eu não preciso nem estar falando muito, porque você já tem essas noções. Então, na prova, você pensa estoque, vantagens e desvantagens. E aí, quando tiver lá, por exemplo, departamentos, que é o que a gente falou na aula passada, você pensa no que nas vantagens e desvantagens e quem é responsável por elas. Então, boa imagem, vendas, agilidade, vendas, maior armazenamento, produção, né? Ou, por exemplo, suprir demanda de produção, aí no caso é a produção. Então vai tipo, correlacionando as áreas com os departamentos que você vai encontrar a resposta na sua cabeça na hora de escrever a resposta. Beleza?